Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Aplicar. Esse episódio extremamente riquíssimo de alto nível, porque o nosso convidado, Dr. Leonardo Rezende, que é diretor executivo da Rezende Advogados Associados, presidente também atual da CDL, idealizador e apresentador, olha aí, da Hora do Agro. Essa é uma novidade para mim, depois nós vamos, claro, compartilhar com todos vocês, também estender o convite. E nada além mais do que produtor rural. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Um prazerzaço tê-lo aqui com a gente no Pode Aplicar. Obrigado, Marco. Obrigado, muito obrigado a você. Obrigado ao seu Agro pelo convite, ao Leandro, ao Adriano. Um prazer estar com vocês aqui. E além de tudo isso, pai de família. Pai de família, não pode nas esquecer horas marido, pai. E olha, nem vou perguntar como é que dá conta de tudo, né? Porque o dia teria que ter 32 horas. Difícil, mas a gente gosta, né? Eu acho que é esse movimento que é o grande diferencial da vida. Você precisa ter objetivos na vida. E uma vida ocupada, ela passa a ser uma vida que tem razão. E quando você tem razão e você é feliz com o que faz, não é trabalho. Você acaba se divertindo com tudo isso. Muito bem. Propósitos. Propósitos de vida. Falando em propósitos de vida, a gente estava mencionando aqui por onde começamos, porque tem assunto a valer extremamente importante e interessante. Mas eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco o que trouxe a sua família até Rondonópolis, de que forma vocês vieram para Rondonópolis. Porque normalmente a gente imagina que quando nós falamos em fazenda, em produtores rurais, a gente já logo visualiza uma sucessão, que não é o caso da família, mas curiosamente eu acho que muita gente acredita que sim. As pessoas geralmente acreditam que você já está num determinado patamar, ou uma situação que você já nasceu daquela forma. Essa história vai lá aí dos 1982, quando meu pai e minha mãe decidiram sair de Minas Gerais, de Araguari. Meu pai é contador e advogado, recebeu uma proposta de 2 clientes para vir para o Mato Grosso para cuidar da parte contábil de 2 produtores e saiu com a família, meu pai e minha mãe, eu com 6 anos de idade, meu irmão Luciano com 3 e a Roberta com 1 ano de idade e veio para Rondonópolis, Mato Grosso, acredite se quiser. Quando nós chegamos aqui... Ele está esquecendo, mas ele me disse assim, nós viemos numa Brasília. Você não lembra da Brasília, numa Brasília. Se você pensar o que saiu de lá, meu pai veio numa Brasília, 3 filhos e a esposa. E o pouco material de escritório que ele tinha, que era uma mesa, um armário, a máquina de escrever, a máquina de calcular. É isso que a gente começou aqui no Mato Grosso, assim, como várias famílias que vieram para cá. A gente sabe de muitas famílias que começaram assim. E aí começou a história. Meu pai é de origem de fazenda. Ele tem 13 irmãos. Olha aí. Nasceram todos na roça. 13 irmãos. Recebeu a alfabetização na roça. Tá? A irmã dele foi professora dele. Olha que legal. A minha mãe não é da roça, mas meu avô é de uma família de açougueiros. Tava ali. Então todo mundo ligado com a conexão. Com a conexão com a água, com a pecuária, com a produção. E dali nós viemos para cá e meu pai sempre teve a ambição, a vontade de crescer. E ele veio para cá não foi por outro motivo, ele veio para crescer, para trabalhar, para crescer. E uma coisa que eu admiro muito nele até hoje é a persistência e o quanto ele trabalha. Ele hoje está com 73 anos e não para de trabalhar. Eu ainda brinco que pode juntar eu e o Luciano, a gente não consegue trabalhar o tanto que ele trabalha. Acompanhar o ritmo. Não consegue acompanhar. E aí veio com essa história do escritório, ele desde o começo alugou um sítio, começou a comprar animais, vender. Passamos algumas dificuldades, em 94 quebrou, Paga-Naval. Tem esse histórico também? Tem essa história também, de sofrimento. E depois disso ele idealizou a Nutripura, que é a indústria de rações. Que é uma belíssima indústria, acredito. Ele é o idealizador. Dispensa apresentações, mas... O meu irmão estava terminando a faculdade de veterinária e ele convidou o Roberto para ser sócio. E o Roberto topou, que é a antiga Rações do Zeca.
Olha, A Nutripura é a antiga Rações do Zeca. que bacana. Isso para mim também está sendo uma grande novidade. E começou ali, essa história deles. E nesse meio tempo continuava arrendando uma fazenda. Quando nós quebramos em 94, meu pai tinha uma fazendinha aqui e tinha uma fazenda em Alta Floresta. Teve que vender as duas. Nossa, foi significativo. Quebrou, foi. Mas a persistência não deixou ele parar. E aí nós chegamos hoje, nós temos uma propriedade, somos sócios, eu, ele e o Luciano, em que onde nós tocamos um confinamento. Nós temos produção e temos fazenda de arrendada com cria. Então, nosso mote é pecuária. E aí vocês fazem o ciclo completo. O ciclo completo. E eu falo que a pecuária, mas hoje a pecuária, se você pensar, você toca lavoura também. E a lavoura de capim. Sim, com certeza. Com certeza. Então, essa é a história. A gente chegou onde chegou hoje, mas para quem pensa que às vezes a gente chegou aqui no Mato Grosso com propriedade já, que seria uma sucessão, a gente está preparando isso. Que bacana. Aliás, esse é um assunto extremamente importante, né? Quando a gente fala em sucessão. E você disse bem a palavra, nós já estamos preparando isso. Como as concepções vieram mudando ao longo dos anos, né, doutor Leonardo? Porque, assim, muitas vezes na hora do perrengue as pessoas se reinventavam e iam lá, tentavam encontrar soluções. E hoje já é sabido, a solução ela nasce de uma forma diferente, não precisa ser do desespero. Hoje você pode trabalhar a sucessão, você tem várias formas de trabalhar ela. Hoje se fala muito em hold, a gente trabalha com hold no escritório. Inclusive dá um programa específico só disso, já fica convite. Tranquilamente, obrigado, vamos lá. Né, ó, já coloca na agenda aí, Adriano, nossa produção, já fica o convite, tá? Então você pode preparar com a hold, você trabalha com gestão. Eu gosto muito de pensar na sucessão da seguinte forma. Eu gosto de falar que produtor, se você for analisar tributariamente, qualquer produtor rural, ele não é dono da sua propriedade. Com a quantidade de obrigações tributárias que nós temos, obrigações ambientais, de manutenção da área, do que você pode explorar, do que você não pode explorar, reserva, licenças, enfim. Se você for listar tudo isso, você vai entender que você não é proprietário. Você é um mero detentor, você está cuidando daquela área. Porque você tem obrigação demais, você não pode fazer o que você quer da sua fazenda mais. Com certeza. Mas pensando nisso, quando você pensa em sucessão, a partir do momento em que você começa a entender que você tem uma fazenda, e isso serve para as empresas também, e que você só está cuidando daquela fazenda para a próxima geração, você começa a entender que precisa comunicar com a próxima geração. A grande dificuldade de sucessão nas fazendas e até nas empresas hoje é você conseguir comunicar com a outra geração. E você começa a facilitar isso na hora que você entende que a fazenda não é sua, que você está cuidando dela para a próxima geração. Não que ela não tenha que ter as suas características de gestão, não que essa fazenda não precise ter a sua marca de gestão, mas é interessante que você pense nela como algo que vai ter que ser cuidado pela próxima geração. Então, se o seu filho às vezes não gosta hoje, vamos dar um exemplo. Belíssimo exemplo. E que eu vi um depoimento muito interessante no simpósio Nutripura quanto a isso. Quando falavam de pegada de carbono. E foi demonstrado que uma fazenda é sustentável, uma fazenda agropecuária que faz o ciclo e faz integração lavoura-pecuária, que essa fazenda ela é sustentável quanto à pegada de carbono. Certo. Que, por exemplo, você pega uma fazenda que produz carne no ano para 38 mil pessoas, em um ano, a pegada de carbono dessa fazenda, quanto que essa fazenda não consegue capturar de carbono quando ela deixa no ambiente, é o equivalente ao que um avião comercial em um ano emite. Essa fazenda demora 14 anos. Então, e aí, alimentando 38 mil pessoas. Uma questão extremamente interessante, porque vocês estão fazendo uma releitura dos mesmos números, né? Uma ressignificação, uma conversão dos dados. É uma forma de comunicar diferente. E quando você faz isso, a próxima geração que está preocupada, e eu escutando na rádio hoje um artista falando, eu sou vegano e gostaria de espaço para falar sobre isso. Bacana. Porque a gente tem que entender que a pecuária, a produção, ela agride o solo, ela agride o meio ambiente. Peraí, não é bem assim. A gente tem que entender melhor isso, mas que tipo de produção é. Perfeito. Tá? Se você tem, que eu falo que capim hoje é lavoura de capim.
E muito. E você consegue Sempre capturar. foi, né? Mas é entender isso. É mais intensificado hoje. Você tem uma intensificação melhor, você tem muita tecnologia. Hoje o campo está muito tecnológico. Você tem tecnologia em tudo. Tudo. Tá? E quando você consegue comunicar para a próxima geração que a sua fazenda é sustentável, que ela não é esse bicho-papão que todo mundo fica criticando. Com certeza. Tá? Aí a próxima geração olha e fala, esse negócio é legal. Eu quero cuidar disso. Isso é interessante para mim. Olha você preparando para a próxima geração. E assim, a gente tem inclusive alguns dados bastante interessantes que já comprovadamente mostram que nós tivemos uma redução de área de desmatamento, ou seja, a pecuária está muito mais sustentável. Então, ela se produz numa menor extensão, né? Ou seja, ela está mais intensificada, está mais preparada. Isso acho que é uma tendência. Com certeza é uma tendência. E utilizar melhor a terra. É a grande pegada. A utilização da terra. E a tecnologia vem para isso. O detalhe, e até o porquê que a gente vai chegar nisso, a gente fala, você falou da hora do agro. O porquê de um programa que fala do agro. O agro tem comunicado muito mal. O agro faz tudo muito bem. Eu sou um fã de quem é do agro. O pessoal do agro faz muito bem. Você vê o agrotecnologia, eu estava conversando com o Leandro há pouco, a gente conversando sobre tecnologia, sobre pesquisa. Você tem outras empresas em Rondonópolis que as pessoas não têm noção do tamanho das empresas que se tem aqui, que investem em pesquisa, em tecnologia. Eu sou fã disso, e não é só na produção. Você tem as empresas que trabalham com máquinas agrícolas. Você tem tecnologia para todo lado. Mas e como é que as pessoas estão enxergando isso? Porque o que se vende hoje é que o agro é um mau. Papão, né? E não é. O agro é o grande vilão na cabeça das pessoas. Mas aí você tem aí uma indústria que existe a partir do agro. E quando a gente fala isso, não é só carne, não. A gente não está falando apenas da produção de carne para consumo, de carne de corte. Nós estamos falando da indústria farmacêutica, nós estamos falando da indústria alimentícia como um todo. Estamos falando, assim, de um leque têxtil, que envolve também tanto a parte de produção de roupas quanto de calçados. Móveis. Parte industrial. Então, a gente tem um contexto tão grande conectado ao agro que a parte toda de dermocosméticos intimamente estreita ao agro. Então, da placenta do boi, inclusive, hoje nós já temos aí cosméticos. Então, quer dizer, tem tanta coisa que as pessoas às vezes se prendem de uma forma pequena sobre o assunto. Precisamos ampliar isso. Está corretíssimo essa forma de olhar por um ângulo diferente. Eu acho que esse comparativismo traz um pouco isso para a gente de uma forma mais clara. Ajuda você a entender, na verdade, é traduzir o que está acontecendo. Porque não é fácil fazer a medição de carbono. Não é fácil, não vou falar que é fácil, mas é possível ser feito isso. Claro. Há estudos para isso. Tá? E quando você tem boa vontade para fazer, tudo é possível. Tá? E não é buscar. Eu gosto muito, eu sou um fã do meu irmão, do Luciano, que ele fala bem dessas coisas. E Esses eu gosto dias de eu escutar. conversei com ele sobre isso, inclusive. Pois é, eu sou fã dele, da forma que ele tem, da facilidade que ele tem para traduzir isso. É muito bom. Tá? Mas quando você tem boa vontade para fazer, é possível. O que precisa, além de fazer, é comunicar bem. Com certeza. Levar essa informação adiante. Mas levar essa informação mostrando que, na verdade, quando fala a agricultura, ela que derruba as florestas, ela é devastadora. Você acabou de falar os números. O número de desmatamentos diminui e a intensificação aumenta. A população está aumentando e você consegue aumentar a produção de alimentos. Mas que milagre é esse? E mais, além de produzir, você tem que cuidar da área de reserva legal da fazenda. E essa é uma outra questão aí que vale uma ressalva, né? Eu acho que é importante a gente dizer, o produtor rural, seja ele lavoura
ou pecuária. A gente não está aqui na arrogância de dizer, olha, é o cara que mais cuida. Mas vamos dizer que está entre as pessoas que mais cuidam do meio ambiente e sem medo de errar. Com certeza. Até porque ele está ligado diretamente ao meio ambiente. Sim, ele precisa desse meio ambiente bem para ele poder produzir bem. É exatamente isso. Como é que você não vai cuidar do seu ganha-pão? É ilógico. Isso é ilógico. Com certeza. Agora, a gente tem que entender também que em todas as profissões há os bons e os maus profissionais. Há aqueles que estão ali efetivamente para viver do negócio, para trabalhar, para se dedicar ao negócio, e aqueles que estão ali só para se aproveitar. A tendência, com a evolução e com o profissionalismo cada vez mais latente no agronegócio, é que esses aproveitadores acabem saindo fora. Então, se você tem um especulador que tem uma área que ele não produz bem na área, na verdade está só especulando, toca de qualquer jeito, esse provavelmente logo vai sair do mercado, porque vão empurrar ele, porque vai vir alguém para produzir. Esse é aquele cara, na verdade, que assim, ele quer tirar proveito de alguma coisa, né? Então ele chega, quer fazer uma gambira, quer ali, a soja deu um número bom, ele vai lá, ele quer plantar e ele quer tirar proveito dos números, mas é diferente do produtor nato que está ali, que está há anos, é outro, são dois perfis completamente diferentes. É a mesma coisa na cidade. Sim. Na cidade você tem aquele que vai comprar terreno e vai deixar o terreno lá no centro parado, não faz nada, esperando para especular. E você tem o outro que compra para construir, para poder fazer prédio. Que é empreendedor. Para empreender. É exatamente isso. Em todo lugar tem isso. E no agro não é diferente. Agora, o que a gente vê nesse momento, mais do que nunca também, é que o mundo evoluiu, fato. Até clichê, né? A gente dizer isso nessa altura do campeonato. Mas algumas pessoas ainda estão enraizadas em alguns pensamentos. Vamos dizer assim, o pecuarista ele é de forma natural, extremamente tradicional. Então, talvez ele seja um cara mais seguro para fazer algum tipo de negócio, ele naturalmente pensa mais, mas em contrapartida ele é aquele cara realmente mais raizão, mais sertanejão, tem dificuldade para evoluir em algumas questões. Você acha que é hora de quebrarmos alguns paradigmas da disruptura de alguns pensamentos? Eu não sei se é porque é o meio que eu convivo e os produtores que eu conheço, eu não enxergo tanto esse perfil mais. Que bom. Eu não enxergo mais tanto esse perfil. Existem pessoas produtoras assim ainda? Existem. Mas o que você vê cada vez mais é o produtor buscando tecnologia, buscando conhecimento, buscando tocar sua fazenda efetivamente como uma empresa. Lógico que as dificuldades, quando você começa a implantar isso numa fazenda, que você tem que controlar números, você não pode fazer assim, mas eu fiz assim a vida inteira. Eu vou te dar um exemplo. Hoje tecnologia para medição de pastagem, por exemplo, o sistema rotacionado de pastagem. Aí você começa a fazer medição, e eu já me deparei com isso. Falei assim, mas esse negócio não está certo. A gente é meio teimoso. Eu confesso isso. Os números estão errados. Não, mas espera um pouquinho, dá para colocar mais gado aqui, eu vou ter que... Mas não vai... Não, faz o que está falando. E você vai aprendendo. Mas a grande maioria hoje está buscando melhoria, justamente para não ficar para trás. Porque as margens de lucro na produção hoje estão cada vez mais curtas. Então, se você tem uma margem de lucro apertada, isso é normal, isso em tudo. Em todos os negócios. Todos os negócios, não é só no agro. Então, se as margens estão mais curtas, o que você tem que fazer? Você tem que melhorar, otimizar a sua produção. Com certeza. Você tem que gastar menos e produzir melhor. Como é que você faz isso se não for profissionalizando? Se não for buscando tecnologia? São os desafios, né? Mas o desafio sempre existiu. Os desafios sempre existiram. Alguma coisa dá um cutucão extra, né? A gente é movido isso. Às vezes você tá ali, não que você esteja acomodado, mas tá dando certo. É fase, Mike. São fases. Você faz uma caminhada e ao passo que você vai caminhando, você vai subindo o nível, vai ficando cada vez mais pesado. É como se você estivesse subindo uma montanha.
Então tem aquele produtor que está aqui no começo ainda, para ele às vezes é mais fácil a mudança, às vezes não, mas ele vai... Ou mais jovem, né? Também. Que vem vindo já numa terceira, quarta geração de um empreendimento, de um negócio. Mas os desafios sempre vão existir. Imagina, vamos lá. Você pega como meu pai veio para cá em 1982. Quais eram os desafios de 1982? Muitos. Eram Inúmeros. diferentes os desafios de hoje. Mas naturalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, tudo depende da época que você está. Eu acho que sempre vão existir desafios, mas eles vão ser sempre diferentes. Muito Às vezes bom. podem ser iguais o que você passou no passado para alguém que está na mesma situação hoje. E aí a importância da informação, que quando você compartilha informação, você compartilha conhecimento, às vezes você consegue facilitar a vida de outro. Muito bem. Você melhora a caminhada. Já vou pegar esse gancho então e já vamos dar um pulo lá para a CDL. Vamos. Tá aparecendo a minha vida cada hora num lugar? Olha, quem está chegando agora, inclusive no nosso papo, Dr. Leonardo Rezende, hoje com a gente aqui no Pode Aplicar. Nesse momento falamos um pouquinho aí sobre a parte de empreendimentos, o lado de produtor rural, mas vamos ali para o presidente da CDL, né? Que afinal de contas é um momento bastante importante, primeiro ano de desafios também para quem está chegando, mas que já está mostrando muita coisa bacana, com qualificação de pessoal, de treinamento, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. É fundamental preparar essa pessoa que está chegando, que às vezes nem é quem está chegando, porque é o CEO que já está lá e que está precisando dessa atualização. Eu sou um fã incondicional de educação. Eu acho que o caminho para a evolução passa, ele é muito mais fácil quando você compartilha conhecimento. Certamente. Isso, para mim, é essencial. Então, quando nós entramos na CDL, o ano passado eu falei isso, quando do resultado da eleição, o nosso desafio na CDL era trazer mais associados, os pequenos principalmente, tá? E levar mais conhecimento e mais oportunidade para todos. Essa era a principal ideia. Por quê? A gente estava falando há pouco de desafios no agro. E as empresas também, as empresas do varejo, também têm desafios constantes. Com certeza. Você pega, por exemplo, hoje é uma facilidade você fazer uma compra online. Certo? Só que você faz uma compra online, você está deixando de comprar de alguém aqui na cidade. Sim. O seu dinheiro está saindo daqui da cidade, indo para fora. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar condições para quem está aqui na cidade conseguir vender online. Às vezes online, mas não necessariamente online, mas pelo menos em preço que seja em condições compatíveis. Nós temos uma política na CDL, por exemplo, o seguinte: nós só fazemos compras de associados. Eu sou extremamente bairrista. E aqui o pessoal do comércio sabe, eu compro aqui mesmo, eu super incentivo o comércio local, porque eu acredito nisso. Uhum. Mas eu também, vejo que é um caminho sem volta o online, o e-commerce faz parte. Então a gente tem que se adequar. Nesse sentido, os comerciantes também podem estar aí caminhando nesse sentido. Podem, mas eu vou te dar um exemplo. De repente eu compro online, facilita, eu vou lá na loja buscar. Eu precisei comprar uma caneca bonita como essa aqui, ó, personalizada, tá? E eu pedi para fazer a cotação. Aí o pessoal do escritório foi fazer cotação, falou: doutor, aí vim de Cuiabá, assim. Eu falei: mas por que Cuiabá? Eu preciso para sexta-feira. Não, só segunda-feira. Tá, mas por que Cuiabá? Não sei ninguém aqui. Vai, para um pouquinho. Liguei para a Gi, da Presenteária, que é aqui de Rondonópolis. Que é aqui do shopping, inclusive. Falei: Gi, você faz? Faço. O que você precisa? Mandei a arte para ela, isso anteontem. Hoje de manhã estava na minha mesa. Tá vendo? A grande questão, e eu vou te falar, melhor que o preço que eu estou de fora. Isso é muito bom, mas que sorte que o brasileiro deixa as coisas para a última hora. Olha aí, que vantagem. Mas você entra aí é que entra o treinamento. Tá? Ela estava qualificada. Da CDL. Ela é minha diretora, ela é minha diretora financeira. Né? Essa questão foi mais um contato que eu tive. Mas quando a gente fala nisso, o que eu falo? Qualquer venda, ela parte de uma experiência. Você compra, você geralmente escolhe um vendedor para te atender pela experiência que você teve com ele. Você sai da loja encantado, não necessariamente com a loja, você sai encantado com o vendedor.
se ele te atende bem, como que ele te atende, a rapidez com que ele te entrega e se ele sabe o que você quer. Isso é treinamento. Não, sem contar que eu vou até ali a loja, às vezes eu nem preciso passar o cartão, né? O famoso crediário tá voltando à moda, você vai lá, você faz um boleto, um crediário, enfim. É uma reinvenção à moda antiga, mas que funciona muito bem. É esse, como diz o outro, né? Esse tete a tete. Treinamento, inovação, esse desafio do varejo de brigar com quem está fora e está muito fácil acesso, passa por oferecer melhores condições. A gente sabe disso. Agora, precisa do empresário querer. Porque nós identificamos também o seguinte, você disponibiliza um treinamento de vendas, por exemplo. Normalmente para a equipe. Você disponibiliza para a equipe. Pode ser, o empresário pode e deve. Sim. Na verdade, quando você disponibiliza um treinamento para a equipe, dependendo do tamanho da sua empresa, você deveria estar junto. Também porque senão o seu colaborador traz a novidade, vai lá na CDL, faz o treinamento conosco, traz a novidade para a empresa, e aí você vira para o seu colaborador, porque você não fez o treinamento, e fala, eu não acredito nisso, isso não vai funcionar. E adiantou o que fazer o treinamento? Mas qualificação. Assim como no agro, as empresas, a gente vê o varejo hoje, passa também por dificuldades. Mas o resultado disso, se busca melhoria, vai ter resultado. E digo mais, a CDL para aí com a sua tarefa de ajudar? Não. Por exemplo, tem o Liquida em setembro. Todo ano a gente faz o Liquida. Muito bom. E esse ano o Liquida já está fechado para acontecer e a gente trouxe para o centro da cidade. Olha que legal. Com um show fechando no sábado, com patati e patatá, com o sorteio final na Praça dos Carreiros. Que bacana, que bacana. Vai ser um sucesso. A ideia é que seja um sucesso. É Se para ser um Deus sucesso. A gente tem quiser, vendido bem as sucesso. contas. As pessoas, as empresas têm entendido isso. Até pela proximidade de trazer de novo para o centro, resgatar aquele antigo Liquida. Tá? Então, o grande desafio que a gente encontra na CDL é buscar cada dia formas de ajudar o lojista, o comerciante varejista, os associados em geral, porque não é só o comércio varejista que é associado da CDL, a ajudar ele a melhorar a sua empresa, melhorar os seus resultados. Sim. Tem uma frase que eu gosto demais que fala que se a gente não tocar o coração das pessoas, a gente não atingiu o nosso objetivo. Bacana. Eu acho que é isso que nós estamos falando, né? Ao fim e ao cabo é isso. E é todo mundo. Começa por a CDL, os colaboradores da CDL, a diretoria, tocar o coração do associado, o associado levar o colaborador lá para dentro, fazer treinamento, tocar o coração dele e ele multiplicar isso com os seus clientes. Muito bom. A experiência de uma compra, ela é marcante. E vale para tudo, né? Para todos os departamentos, para todos os setores do negócio, que é o agro, Todo negócio. que é o comércio, que é a indústria, que é a saúde, que é a prestação de serviço. Todo relacionamento humano, quando você pensa nele, tudo que depende de duas pessoas para negócio, bate-papo, a gente está aqui conversando. Se isso foi uma boa experiência, pode ter certeza que vai reverberar, que as outras pessoas vão receber essa mensagem quando estiver assistindo. Então, o bate-papo aqui está ótimo. Essa experiência, É isso aí. ela vai ser sentida pelas pessoas. Consequentemente, o que a gente quer? Sim, Que as pessoas assistam sim. podcast, não é isso que nós Claro, queremos? claro. Se essa experiência foi boa, com certeza vão assistir o próximo. Com certeza. É o que nós Cria buscamos em toda referência. relação. Você volta. É exatamente isso. Boas experiências. Boas experiências, boas lembranças, Boas lembranças. boas memórias, né? Isso é fato. Como você disse, tocar o coração. Tocar o coração, senão não adianta nada. É exatamente isso. E aí, nesse sentido, só para a gente, então, depois poder também avançar em todos os leques que eu quero abordar aqui com o Dr. Leonardo, para a gente finalizar o papo CDL, é assim, finalizar não que a gente não vai falar, Sim. mas dentro dos serviços oferecidos hoje, eles estão à disposição dos associados. Dos associados. Ok. Tem N serviços. Você tem consulta SPC Serasa, que essa, se você não for associado, você pode ir lá e fazer consulta balcão. É possível. Ok. Mas se você é associado, você tem sua senha, você entra no site, você faz a consulta
da sua empresa. Você tem outros serviços como o certificado digital. Bacana, importante. Tá? Que hoje todo mundo tem que usar o certificado digital. Às vezes você consegue fazer ele também online. Bacana. Tá? Dependendo do certificado que você fazer. Uma otimização de tempo. Exatamente. Você tem o CDL Energia, que é uma forma de você comprar energia direto. Ah, isso é legal. Tá? Com abate de preço, pessoa jurídica pode chegar até 20%. E suas empresas, né, naturalmente. As empresas, os associados. Todos esses produtos são para associados. Tá. Você tem os treinamentos são direcionados mais para associados. O Liquida, todo ano você participar do Liquida. É um produto, você participar do Liquida, você tem que ser associado. Tá? Nós temos parcerias com Sicredi, com Caixa Econômica, de linha de crédito para o pequeno empresário, lá pela CDL organizar para fazer o pedido de linha de crédito. Nesse sentido, com menores taxas, com mais viabilidade, menos burocracia. Exatamente, facilitar isso, porque pela CDL, por exemplo, você já vai com o processo todo encaminhado. E como você é associado ao CDL, tem todas as referências. Então a CDL é um facilitador. É porque a morosidade, às vezes, é um dificultador. Sim, e para quem está precisando do recurso. Vixe, é bem isso, vixe. Então a ideia da CDL é essa, ser um facilitador para o empresário. Bom, fica a sugestão e o convite, caso você não seja um associado CDL, entrar em contato lá com o pessoal da CDL, tá? Vamos para mais um avanço do nosso papo. Vamos deixar o escritório por último? Bom, já que a gente está no caminho aqui falando e você disse, estamos num podcast, eu pergunto, sobrou tempo para um podcast? Hora do Agro. E eu vou te falar que é um programa de rádio. Que legal! Vai virar podcast, provavelmente vai virar podcast também, mas é um programa de rádio. Hora do Todos Agro. os sábados, das 6 às 7 da manhã. Das 6 às 7. Então não tem essa de que eu vou descansar no final de semana. Mas final de semana é quando geralmente eu vou para a fazenda trabalhar. Depois da rádio. Agora, depois da rádio. Geralmente eu já dava sexta-feira, eu já queria fugir. Uma horinha da tarde. de informação. Tudo que você vai fazer, quando a gente estava falando no começo, quando você faz as coisas, você faz com carinho, quando você gosta do que está fazendo, você não vai nem chamar de trabalho. Não. Essa ideia do Hora do Agro surgiu conversando eu e o Gino Rondon, que é uma lenda da comunicação. E muito bom. E o Robson Moraes. Muito bom também. A gente num bate-papo, nós chegamos no assunto de comunicação e do agro. Dessa ideia de como comunicar melhor. E a pergunta que veio na hora. Qual o programa hoje que nós temos de rádio que faz especificamente isso, que comunica questões do agro? Bate-papo, de entrevistas. Nós não temos. Não. Nós achamos uma oportunidade. Muito bom. E como nós gostamos de fazer isso, eu gosto de falar disso, que eu acho que não dá para separar as coisas, falar o Leonardo que cuida, que é o presidente da CDL, o Leonardo que é o diretor executivo do escritório, o Leonardo que é produtor, não dá para separar, acaba se comunicando tudo, porque tudo são experiências que vêm para somar. Vamos fazer esse negócio? No começo até falei assim, vai vocês dois, que são jornalistas, vocês cuidam disso melhor do que eu vou atrapalhar vocês. É não, o que mais fala. Você vai começar agora, vai ser experiência sensacional. Mas, você vai porque você tem a vivência prática e está caminhando nesse mundo também. Falei, então vamos lá, vamos bater papo. E as pautas são centralizadas nas coisas da semana? Como é que é? Explica um pouquinho. A nossa ideia é começar sempre trazendo uma notícia da semana para a gente comentar sobre isso, desmembrar, discutir o que é isso e sempre trazer entrevistados que tenham contribuição de conhecimento para falar do agronegócio, para tentar desmistificar muitas coisas. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco da pegada de CO2. Trazer pessoas que entendam disso e que possam comunicar, e se não conseguir essa pessoa conseguir traduzir para o ouvinte de forma mais simples, nós fazemos isso. Muito bom. E é aí que a gente entra, de entender o que está falando e tentar simplificar, facilitar a comunicação, fazer que as pessoas possam entender melhor isso. E a gente acha que o óbvio
É óbvio, não é? O óbvio precisa ser conversado, mais explicado, difícil desenhado. Não é tão simples, né? Não é? E informação é algo hoje que sempre fez diferença, mas a gente fala assim, no mundo que a gente está vivendo é tudo tão dinâmico, é tudo tão rápido, mas é também uma avalanche de informação e a gente se perde um pouco. Não vamos nos tirar dessa avalanche. A gente se perde, porque a gente recebe aqui, ó, em 30 segundos a gente já viu 5 coisas e não viu nada. Então, muita informação e nada ao mesmo tempo. Se a gente não tomar um certo cuidado, a gente acaba passeando pelo raso. E esse é um perigo dessa próxima geração, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que falar, sim, independente se óbvio ou não. As pessoas estão falando do livro lendo só o prólogo. Dá uma passada por cima, como você falou, e vira especialista. Esse é o detalhe. E a ideia do programa é, sim, trazer informação de qualidade, mas com profundidade, com pessoas que entendam do que estão falando. Então, por exemplo, eu estou falando aqui para você, falei de pegada de carbono, mas eu entendo pouca coisa disso. Eu já ouvi muito sobre isso, mas não tenho a mínima de pretensão de falar que eu conheço, que eu sei falar sobre isso. É um belíssimo assunto. Mas eu sei, o que para mim é muito fácil, eu sempre conversei muito com isso, e falei assim, simplificar. Eu gosto de simplificar as coisas. É muito prático. E às vezes a gente busca realmente essa simplificação, né? A tradução do negócio. Fala um negócio mais simples. Porque por mais que a gente corra atrás da notícia, da informação, também nem sempre você consegue entender o que está ali. Né? Então você fala assim, peraí, vem cá, me conta aqui, ó, eu fui atrás, eu fiz a lição de casa, mas me conta aqui, o que isso aqui quer dizer, né? Pois a gente está falando aí de medição, claro, no meio do agro as pessoas têm uma percepção muito clara já das questões de carbono, mas nem todo mundo é assim, assim como ESG, é uma outra dificuldade quando a gente vai falar sobre os conceitos do ESG. Então, é isso, gostei demais. E das 6 às 7 da manhã, qual canal? 6 às 7 na 105. Na 105. Bom, gosto demais da 105. Agradecer o espaço lá do seu Roberto Torres, agradecer que nos cedeu esse espaço, tá? Acreditou no programa. A gente está muito feliz de estar lá. Sábado agora começa. 6 horas da manhã estamos tomando café lá. É a estreia? A estreia vai ser sábado agora. Então vamos prestigiar. Dia 6, muito bom. Eu falo que a gente vai ter que estar pedindo licença para entrar na casa das pessoas às 6 horas da manhã. O bom é que 6 horas provavelmente todo mundo está levantado. O ruim, às vezes, para a turma da fazenda, que eu brinco essa hora na fazenda, tá todo mundo já suado, tá querendo trocar a camisa já. Já está quase almoçando. Já foi o quebra-torto e vambora. Muito bom. E dentro dessa dinâmica toda que um profissional está de mãos dadas com o outro, tem o advogado. Ainda tem um advogado. Tem um advogado que tem uma empresa que, inclusive, é uma organização, né? Uma organização de advogados associados. E olha aí, curiosamente, 5 sócias. Tem que fazer conta, mas eu acho que são 6. Deixa eu ver. Vamos lá, já vou até lembrar elas aqui. Vamos lá, doutora Silvia Murchagata, doutora Patrícia Mardini, doutora Priscila Iqueda, Lívia, Graciela e Tamara. São 6. 6 mulheres. 6 mulheres. São minhas 6 sócias patrimoniais. Que bacana. São donas do negócio comigo. Só aí já começou em altíssimo nível. E o engraçado disso é que não foi intencional. Você fala assim, você escolhe só mulher para ser sócio? Não foi intencional, foi acontecendo. Mas isso é consequência do mercado hoje da advocacia. É impressionante a quantidade de mulheres que vem tomando conta. Quando você vai para a faixa etária de especialização? Quando você vai para a faixa etária dos advogados mais jovens, a grande maioria esmagadora de mulheres. Olha aí. Os mais velhos ainda tem maioria de homens. Na média, posso estar enganado por algum décimo aí, mas são praticamente 52% de mulheres. Mas nós já temos, na advocacia mato-grossense. Independente de advocacia, mas nós temos mais mulheres buscando qualificação e educação do que homens. Isso também. É um dado e é fato. É fato. E quando você, eu falo que quando você monta uma empresa,
E isso serve para todas as empresas. Por isso que eu falo que não dá para você separar o Leonardo, que é presidente do CDL, que é o produtor, que é o advogado. Porque em todas as empresas, uma coisa que você precisa buscar comum para quando você vai contratar alguém, vai trabalhar com alguém, são pessoas que têm o mesmo valor que você. Não adianta você buscar o melhor profissional técnico. Não é isso que vai fazer diferença para você. Técnica se desenvolve, desde que a pessoa tenha atitude. Mas os valores, esses é que vão fazer, esse é que é a argamassa que vai manter essa sociedade unida. Muito bom. Se as pessoas têm o mesmo valor, você consegue que se fique junto, que se cresça como uma empresa. E é o que eu consegui, graças ao bom Deus, no escritório com essas minhas sócias. E o restante da equipe que foi se juntando. Hoje no escritório, pra você ter ideia, nós somos em 26 advogados. Mas eu tenho advogados que não estão aqui em Rondonópolis. Nós temos escritório em Curitiba, em São José dos Pinhais, em Campo Verde, Primavera do Leste. Eu tenho advogado em Cuiabá. Eu tenho um advogado que trabalha em São Paulo. Então, a tecnologia nos permitiu isso. Mas uma característica de todos são os valores. Eles comungam dos mesmos valores que nós no escritório. Não só os sócios, mas todos os colaboradores. Que bacana. Isso é essencial. E se tiver alguma coisa que pudesse deixar para ficar marcado para as pessoas, quando você for contratar, contrata valor. Contrata pessoas que têm os mesmos valores que vocês. Porque a conversa fica mais fácil. É muito comum até as pessoas, quando vão fazer esse tipo de contratação, pega lá um currículo, vai olhar, deixa eu ver se esse cara tem a ver aqui com a nossa empresa. Eu acho que tem uma informação aí que depois disso mudou a minha forma de olhar. Uma especialista em RH disse o seguinte: você tem que dizer para o empregador quais são os seus valores. Qual é a identidade da empresa, para ver se ele se identifica com ela, né? Não é só a empresa, esse cara aqui é bom, essa moça aqui tem tudo a ver comigo. Não. É você se apresentar. E aí? Porque no dia a dia isso gera um conflito de ideais, um conflito de perfil, de valores. E aí eu olhei e falei, puxa, você vê, a gente às vezes, né, só fica olhando o outro. Da mesma forma que a empresa precisa olhar os valores, você falou bem, o empregado precisa olhar os valores da empresa. Isso tem a ver com Porque imagina você ir trabalhar num lugar que não tem os mesmos valores que você. Por exemplo, você acredita em Deus, um Deus criador, e você vai trabalhar numa empresa que os sócios são ateus e não gostam nem que se fale em Deus. Como é que você vai se sentir nesse lugar? Você vai se sentir bem? Não vai, gera não um tem, conflito. não vai. E os sócios da empresa também, se são ateus e começam a ouvir o colaborador, o funcionário a falar de Deus, também não vão ficar satisfeitos. De jeito algum. Há um conflito. Os valores não batem. E se você não sai da sua casa para ir trabalhar, por isso que volta eu falei, como é que eu consigo fazer tudo isso? Tá? Ainda tenho tempo para minha família. Porque eu gosto disso, isso me faz bem. Os valores que estão permeados em todos esses negócios são valores que se identificam comigo. Então eu levanto de manhã e falo, opa, vou para o escritório. Eu levanto e falo, opa, eu tenho que ir para o CDL na reunião hoje, terça-feira. Que legal, vou para a fazenda. Eu acordo feliz com tudo que eu vou fazer. Sim. Você vai ter que ir para o programa de rádio 6 horas da manhã no sábado. Vou pular da cama 4h30, 5 horas, feliz da vida, porque eu vou fazer uma coisa que é legal, que eu gosto, que eu vou estar com pessoas que eu gosto, comigo conversando. Então, quando você sente prazer naquilo que você vai fazer, e isso passa muito por identificar os valores, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Com certeza. E dentro dessa dinâmica de vocês, claro, o escritório é uma empresa também. A gente faz questão de encarar o escritório como empresa. E por que encarar o escritório como uma empresa? Quando eu digo empresa, empresa mesmo. Eu sou diretor executivo hoje do escritório. Nós temos nosso organograma, os gestores que cuidam de cada pasta, de cada especialidade, departamento financeiro, RH, os advogados seletistas, os que não sócios são registrados, cartão de ponto, coisa que você não vê muito comumente em escritórios de advocacia. Mas o porquê tratar isso como empresa, com metas, com apresentação de DRE mensal? Porque nós trabalhamos para empresas.
Se eu não conheço o funcionamento de uma empresa, como é que eu posso atender um cliente que é empresa? É muito mais fácil eu conversar com esse cliente quando eu sei como dele. Funciona a empresa e como são as dores dele, justamente disso. Eu tenho dificuldade para fazer contratação. Então eu sei que meu cliente também tem dificuldade para fazer contratação. Quando nós vamos dar uma consultoria, por exemplo, numa demissão por justa causa, da necessidade ou não da demissão, inclusive eu aprendi a fazer a seguinte pergunta para o cliente, fala assim, você quer demitir? A situação que aconteceu é uma situação grave, mas você pode demitir essa pessoa? Porque um dia eu escutei de um cliente falando o seguinte, Leonardo, eu não posso demitir, porque hoje, na situação que eu estou aqui, eu estou contratando qualquer um. Se a identidade dele cair aqui na porta, eu vou puxar ele e vou chamar, você caiu aqui, você quer trabalhar comigo? Então ela não tinha condições, essa empresa não tinha condições de mandar o funcionário embora, e não obstante o que ele havia feito fosse uma situação grave, que merecia uma aplicação de justa causa, demissão por justa causa. Ela optou por dar uma suspensão de 2 dias, conversar com o colaborador, mesmo sendo tão grave a situação, me dá uma suspensão. Foi uma opção da empresa, porque ela não podia demitir. É se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes a gente fala empresa, mas é isso, é exatamente isso, um belíssimo exercício. Entender, quando eu falo disso, a gente fala, nós temos lá pacto sucessório, o pacto societário, que é o acordo dos sócios para ver como é que a empresa vai funcionar, não é o contrato social. Você tem um contrato social que vai para a junta comercial, no caso do escritório de advocacia vai para a OAB, mas você tem um pacto dos sócios de como é que funciona, obrigatoriedade de tirar férias, de não tirar férias, o que pode usar patrimônio do escritório, o carro. As empresas fazem isso. Sim. Então, muitas vezes, a empresa precisa de uma regulamentação entre os sócios do que pode e do que não pode fazer. Eu posso falar muito bem disso porque eu faço isso em casa. Quando eu faço no meu escritório, fica mais fácil. Então, é uma empresa para cuidar de empresa. Essa foi a ideia. Por isso que a gente fala de empresa. Vocês, inclusive, dentro dessas experiências aí vividas pela empresa, vocês tiveram um projeto de berçário. Tivemos. Isso aí é fruto da ideia das minhas sócias. Qual foi a conclusão aí? Porque vocês não estão mais com berçário, mas vocês deram sequência de uma forma... De uma outra forma, de uma forma diferente. O que acontece? Nós gostamos da ideia, decidimos implantar a ideia, tivemos um custo com isso. No final das contas, o que aconteceu? Nós estávamos tendo que fazer gestão da equipe do berçário, que não era nossa expertise. Nós somos um escritório, uma empresa de advocacia, nós trabalhamos com uma advocacia. Nós estávamos tendo que trabalhar com problemas normais que se tem num berçário. Por exemplo, a falta da cuidadora, ou como é que ela estava fazendo com as crianças, ela estava as brincadeiras, estava colocando para dormir, como é que é. Então a gente estava gastando uma energia para trabalhar com algo que não era nossa expertise. E o custo disso, quando a gente fala de empresa, a gente tem custo de tudo no escritório. O custo disso estava muito alto. Entendi. Quando a gente fez a conta, falou assim, gente, espera um pouquinho. É melhor a gente pagar para as meninas, para as sócias, inclusive sócio que tem filho pequeno também tem direito, pagar para ele colocar a criança no berçário. Profissional, que vai ser muito mais bem cuidado, porque tem expertise para isso, e ele pode escolher livremente. Nós optamos por isso, mas a experiência foi muito boa. Por quê? Quando você está num ambiente que nem o nosso do escritório lá, praticamente 80% são mulheres. Sócias, colaboradoras são mulheres. E é preciso reconhecer que há diferenças, mas não há diferenças intelectuais. Há diferenças de exigência da própria pessoa. Uma mulher, ela tem, na maioria das vezes, ser esposa, ser profissional, ser mãe, às vezes ser dona de casa. Muitas vezes. Mesmo trabalhando no escritório, mas ela chega em casa, vai cuidar dos filhos, vai colocar a roupa na máquina, vai cuidar da janta, vai preparar o almoço do outro dia. Enfim, há essas diferenças em que quer não, por mais que alguns maridos sejam colaborativos, ajudem em casa, não é a mesma coisa. Então, o reconhecimento disso, entender a outra pessoa, no caso nosso lá, que são a grande maioria mulheres, fez com que nós caminhássemos para montar o berçário. E, em desfazendo o berçário, ajudá-las
com recurso para que elas pudessem diminuir essa carga. Que isso é fantástico, né? Quer dizer, olha, nós tentamos aqui, não deu certo, mas nós vamos escolher um outro caminho, mas a ajuda vai permanecer. Porque é exatamente essa leitura de que podemos ser excelentes, mas diferentes. Sim. E somos, né? E muitas vezes a mulher acaba enfrentando dificuldade no mercado de trabalho. A gente fala, não tem diferença. Tem, sim. Tem diferença. Não sei, assim, se você consegue mensurar pelo escritório algumas nuances aí do cenário masculino, feminino dentro do mercado de trabalho. Até porque você está à frente também da CDL, enfim. Como é que nós estamos aqui em Rondonópolis? Vamos fazer uma avaliação mais estreita. Falando de Rondonópolis, como hoje está a mulher no mercado de trabalho em Rondonópolis? E como ela está para o mercado de trabalho? Quando você fala do mercado de trabalho em Rondonópolis, a primeira coisa que é importante lembrar é o seguinte: nós temos um déficit de mão de obra no município. Sério. Quando você busca trabalhos intelectuais, a grande maioria é de mulheres que você tem no mercado. Algumas situações, isso é uma opinião pessoal minha, algumas situações não criadas pelas mulheres acabam, e aí não adianta a gente tapar o sol com a peneira, quando você cria muitas benesses legais para as mulheres, ela pode ser uma faca de dois gumes, porque às vezes você cria o benefício, aumenta e coloca tudo isso na conta do empresário. Então o empresário, quando vai contratar, por mais que não tenha discriminação, mas ele vai olhar isso. Tem um peso a mais no bolso. Tem um peso. Se você tem lá um homem e uma mulher para contratar, os dois têm a mesma qualificação, é inegável, o cara vai olhar e vai falar o seguinte: mas vem cá, essa mulher, ela já teve filhos? Ela está em idade fértil? Ela quer ter mais filhos? É casada, não é casada? Então isso faz diferença. E isso não foi criado pelas empresas, não foi criado pelas mulheres. A ideia de proteger acaba criando, às vezes, alguns obstáculos. Não, é interessante. Essa é uma leitura. Mas qual que é a solução para isso? Eu não tenho. Eu ia te perguntar. Eu não tenho a solução para isso. Como é que você acha que a gente pode encontrar uma alternativa para essa questão? A alternativa é a conscientização do empresário. Eu entendi o seguinte no mercado, e eu falo para vocês que não é intencional. A grande maioria das advogadas que estão no escritório, advogadas, e não é intencional. Eu não tenho isso como critério de seleção. Tá? É pelo mercado mesmo, tá? E no nosso caso lá acaba sendo por competência. Eu já identifiquei, por exemplo, eu tinha o depoimento de uma advogada que trabalhou conosco. Ela saiu porque ela tinha um outro projeto que ela queria ser professora. Ela tem 4 filhos. E ela, no dia que ela saiu, ela veio me agradecer o comportamento do escritório para com ela e para com os filhos dela. Porque no dia do aniversário, no mês, a gente faz o aniversário da turma do mês e chamamos os filhos dela. Olha que legal. E ela agradeceu muito aquilo, até emocionada, porque ela teve uma experiência numa outra empresa que trabalhou, que ela precisou levar o filho até o marido dela poder passar para pegar o filho, coisa de meia hora, 1 hora, e o chefe pediu para ela sair da empresa, que ele não era lugar de criança, pediu para ela esperar fora. Isso é conscientização. Tá? Você contrata pessoas, você não contrata máquinas. Com certeza. As pessoas têm suas particularidades. Se você não entende que você está contratando uma pessoa... E às vezes não é dinheiro, né? Mas não é. Às vezes é só você ter esse tato. Não é. Mas, bom, se você pensar que tudo for dinheiro, então, na verdade, você coloca um computador para contratar. Tá aqui, o valor é tanto. Não é simples assim. E as pessoas não ficam pelo dinheiro também. Às vezes até ficam, mas um período curto de tempo, até elas resolverem o problema financeiro delas. Nessa mesma linha que nós estamos conversando, falar um pouquinho sobre mão de obra também no campo, né? Que a gente tem aí uma dificuldade muito grande. Claro, a gente tem o êxodo rural, que vem já sendo um dos principais motivos para que menos pessoas estejam trabalhando nas fazendas, queiram estar na cidade. Mas a gente também tem a questão pura de dificuldade de mão de obra. Muita gente diz assim, queria ter o olhar como produtor rural. Olha, só você incentivar
aquele homem que já é mais velho, que tem família, ir para a fazenda. Esse é o cara que você vai conseguir manter, reter ali na sua propriedade como mão de obra. Que é o cara jovem e tal, ele quer ir para a cidade, ele quer, ok, é uma linha de pensamento. Mas muitas vezes essa fazenda também não está tão encostada assim de uma cidade a ponto de permitir essa ida e vinda da molecada na escola. Então você tem uma dificuldade. Não sei, a fazenda de vocês deve ser mais próxima, então você não lida com isso. Mas qual que é o teu olhar nesse sentido? Como é que a gente consegue reter mão de obra nas propriedades rurais, levando em conta a escassez? Perguntinha fácil essa. Vamos lá. Isso é um baita de um desafio também. Você falou em alguns pontos aí, pelo menos as escolas. Hoje, graças à tecnologia, graças ao transporte que está bem difundido, praticamente todas as escolas hoje, todas as fazendas hoje têm próximo escolas e tem as vans que buscam as crianças para ir para a escola, tá? Independente da localização. Quando é muito longe, por exemplo, no Pantanal, você desce aqui na serra, entra na Sete Placa ali, você desce a serra, no Pantanal tem escolas nas fazendas. Olha, acredite se quiser, mas a gente tem algumas fazendas ainda que ficam assim. Sabe aquela história que a gente fala? Tá alto para carpir, tá baixo para roçar? É mais ou menos assim. Você tá pertinho da cidade próxima ali, então essa daqui entende que quem tem que buscar é a van dali. A van dali entende que não, a tua área corresponde a tal cidade. Então, teoricamente, quem tem que buscar você é ali. Só que você está numa divisa e isso gera um conflito e tem criado dificuldade para várias regiões nossas aqui. Isso aí tem que ser tratado pontualmente, essas e resolvido caso a caso. Mas vamos lá. A grande dificuldade, eu já vi isso, alguns produtores, clientes falando isso, é o seguinte, por exemplo, fazendo do Pantanal. O cliente um dia falou para mim o seguinte: o dia que morreu o gerente, o capataz de tal retiro, eu vou ter que abandonar o retiro. Porque não existe mais quem trabalha igual ele trabalha, do jeito que trabalha. Porque nesse retiro é longe, energia de motor, chega 10 horas, desliga, não tem internet. Você fala que não tem internet, o jovem não quer ir trabalhar. Não quer ficar. Existe sim. É raro, mas ainda aparece o peão antigo, o cara que gosta do campo mesmo. Geralmente ele é criado ali, segue a tradição do pai, mas isso está cada vez mais difícil. A tendência é que essas áreas, como a gente falou, a tecnologia vai chegando cada vez mais perto. Da mesma forma que você precisa entender que você está cuidando da fazenda para a próxima geração, você precisa conseguir comunicar com a geração que está vindo para trabalhar na fazenda também. É difícil você manter um jovem hoje na fazenda, mesmo que ela seja longe da cidade, se não tiver internet. É impossível. Esse bichinho aqui é muito bom. Mas esse bichinho também põe a gente a perder. Sim. Eu já vi menino de fazenda que até os 12, 13 anos gostava de andar a cavalo, fazia questão, pedia pro pai para poder ir pro campo, para ir aprendendo. Quando fez 14, ganhou um celular, o menino parou. Ficava o dia inteiro jogando. Que é real. E aí, vai virar um profissional? Que Talvez profissional não do campo, vai virar? Reter profissional é o mesmo. O pessoal do campo, eu vou falar para você que o pessoal do campo, na sua grande maioria, principalmente os produtores, eles têm essa habilidade para mexer com gente. Porque é mais próximo. Começa a complicar um pouco quando a fazenda começa a crescer. Uhum. E que aí não é o dono que está tendo contato com a equipe, mas o dono, você pode prestar atenção nisso, o povo da roça, vamos falar assim, ele tem uma facilidade muito grande de comunicação com as pessoas. É uma conversa própria, né? É muito perto. A dificuldade para mim no campo hoje, ela não está tanto em segurar. É ter mão de obra disponível. Porque se tivesse disponível, aqui já aconteceu isso. Eu já vi gente trabalhando na fazenda, trabalhar um ano e falar, ó, eu tô indo embora, vou voltar para o Maranhão, juntei o dinheirinho que eu tinha que juntar aqui, tô indo embora. Nós ainda vivemos isso ainda. Sim. Mato Grosso, o dia que as pessoas fora do estado entenderem o quanto esse estado é pujante, o quanto tem oportunidade de emprego aqui, o quanto tem oportunidade de crescimento, talvez a gente
consiga diminuir um pouco esse déficit de mão de obra. Porque o déficit de mão de obra está na advocacia, está no varejo, está na indústria e está no campo. E aí a gente volta um pouquinho para aquela questão, né? Educação. Educação. E hoje no campo não adianta a gente fugir disso. Dificilmente você vai ter, com a tecnologia que você tem no campo hoje, você vai conseguir manter uma pessoa que não tem um mínimo de estudo no campo. Sim, hoje o cara tem, sim. Tem que estar preparado. Tem drone, mas ele precisa saber tudo. Pilotar um drone, ter um maquinário de altíssima precisão, ele precisa conhecer e entender essa máquina. Senão não adianta você levar tanta tecnologia e tanta ferramenta. Calendário, fazer anotação, saber dos compromissos. E criar alternativas, né, doutor Leonardo? Porque assim, eu vou me lembrando de tendo alguns insights aqui que eu acho sensacionais e vou passando para o pessoal, porque de repente também. Tem o caso de um cara numa fazenda que estava lá com calendário para ele fazer todas as anotações. O proprietário fez o investimento do aplicativo, sensacional, mas ele precisava dos dados, que naturalmente é isso, né? Você precisa alimentar para você ter os dados. Mas o capataz dele, de altíssima confiança, ele só percebeu que não tinha alfabetização no momento de colocar em prática o aplicativo. Porque o cara não preenchia os dados. E aí, mas o que está acontecendo, né? Por que você não preenche os dados? Mas o capataz se sentia inferiorizado por dividir. Olha, eu não sei ler. Não deu tempo, eu não consegui, mas não falava. Mas não falava. Isso e aí foi daqui, foi de lá. O cara falou, não, nós temos que criar uma forma de colocar isso para frente. E aí eles criaram uma dinâmica de cores. Para, por exemplo, o tanto de vezes que você cumpria todas as funções ali no confinamento. Então, a cor verde para tal função, a cor azul para tal dinâmica, e assim foi. E aí eles conseguiram minimizar e fazer o preenchimento dos dados. Então, assim, são ideias, né? O pessoal é criativo, mas ideias que funcionam na prática, porque a realidade vale para muitos. Vale para muitos. E a educação está alcançando o campo também. Treinamentos cada vez mais inclusivos. Você precisa de treinamento hoje. Conhecer seu pessoal, né, também. Está mudando tudo. Você vai... fala-se hoje em mecanização autônoma, né, na agricultura. Na pecuária, hoje você fala em manejo de gado. A gente sabe que já não é mais o manejo que era há 30, 40 anos atrás. Com certeza. Não pode gritar, não é para correr, você vai mexer no curral, tem toda a forma de você trabalhar, os cuidados dos animais. No bem-estar animal, mudou. Muda tudo. É nesse sentido que eu comentei, se a gente não quebrar um pouco paradigmas, tá atrasado. É um grande desafio. O agro hoje, o grande desafio, a agricultura nem tanto. A pecuária tem um desafio maior, mas está caminhando. E está caminhando a passos largos, pelo menos no meu modo de ver. O que é mais difícil? Estar à frente do escritório de advocacia, ser presidente da CDL, apresentar o programa ou ser produtor rural? O que é mais difícil? Eu gosto de tudo que eu faço. Graças a Deus, eu não tenho nada que eu esteja fazendo hoje que eu não goste. O que é o mais desconfortável, vamos falar assim. Talvez seja para ser presidente da CDL o mais desconfortável, porque é mais novidade. Mais desafiador. Mais desafiador. Mas do outro lado, tem uma coisa muito bacana em ser presidente da CDL, que são as relações humanas, as pessoas. Todo dia conhecendo gente nova, poder ter trocar experiências. Eu ganhei muita experiência com os diretores. As pessoas que estão ao meu lado lá, o Fernando Esperança. Quem é a diretoria, Fernando? Fernando Esperança é meu vice-presidente. Um belíssimo nome. A Gisele é a minha diretora financeira. Outro. O Cláudio Carvalhar é o vice dela, o suplente dela. A Yara Figueiredo é diretora da CDL Jovem, presidente da CDL Jovem. O Diego Pereira é o meu diretor comercial. O Marcos, lá do Cupim na Telha, é o suplente diretor comercial. O Tiago está como diretor de eventos. O Tiago da Flamboyant e o Álvaro Furê, os dois estão como diretores para questões políticas. Ok. Quem mais? São meus conselheiros. O Nelis,
Thiago Esperança, o Eleri Hammer, o Carlos Vanzelli e o Antônio Haas. É muita gente para lembrar todo mundo, mas é uma diretoria e um conselho fantástico, né? É sensacional. Eu falo, a troca de experiência com essa turma é engrandecedor. É uma experiência sensacional. Eu ouvia muito o Thiago Esperança falando que ser presidente da CDL é como se ele estivesse fazendo uma pós-graduação em Harvard. Eu acredito. Eu tenho que concordar com ele. E olha que eu estou só 7 meses que a gente está na diretoria. Eu acredito mesmo, viu? Bom, a gente já tem um tempo aqui conversando, a gente não vê a hora passar, literalmente, e é um prazer. Já fica o convite para você estar conosco em outros momentos, para a gente poder desmembrar os assuntos e falar, e a gente identifica vários, né? Mas eu gostaria de agradecer e te perguntar, tem alguma observação para a gente encerrar que você gostaria de mencionar? Só agradecer e parabenizar você, Marca, pela condução do programa, o Leandro, o Adriano pelo convite, a Céu Agro, parabenizar a Céu Agro pela inovação e por sempre estar à frente do seu tempo. Acho que empresas como a Céu Agro da nossa cidade têm que ser muito valorizadas. Quando a gente falou lá no começo do programa, acho que não lembro se foi no programa, a gente está conversando tem tanto tempo, a gente fala da importância da sucessão municipal. O principal é que nós tenhamos pessoas que cuidem da nossa cidade e que deem valor para quem é da nossa cidade. Perfeito. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar e questionar. Falam, vamos trazer de fora X empresa. Tá, tem empresas do mesmo ramo na nossa cidade? Tem. Por que você vai dar benefício fiscal para quem vem de fora? Se às vezes você tem uma empresa aqui dentro da nossa cidade que poderia ganhar esse benefício e poderia produzir muito mais, e o resultado dessa produção ficaria na nossa cidade, porque geralmente a empresa que vem de fora vai mandar o resultado para a matriz. Provavelmente. E por que a gente não valoriza mais aqui? Você falou isso, eu concordo com você, eu sou bairrista também. Eu também. Eu gosto daqui, não nasci em Rondonópolis, mas me considero um rondonopolitano. Eu também. Eu já não me considero, não consigo me ver mais, há muito tempo isso, eu não consigo me ver em Minas, até o sotaque dos meus primos, da minha família, eu acho engraçado. Eu sei falar daquele jeito, mas é devagar, é mais pausado. O mineiro ele é mais pausado porque ele pensa muito antes de falar. Ele é muito comedido. E eu já perdi isso, eu sou mais acelerado. Não é à toa que eu estou à frente de tantos negócios e isso é típico do rondonopolitano, típico do mato-grossense, seja lá de onde ele tenha vindo, se ele ter vindo do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Goiás, do Maranhão. Nós somos um estado extremamente pujante. Aqui a gente não tem preguiça. Mato Grosso, para mim, é o carro-chefe do Brasil. Mato Grosso, para mim, é minha casa. Então, não é só porque eu estou aqui há 43 anos, mas eu valorizo Rondonópolis, gosto de Rondonópolis, não penso em sair de Rondonópolis, eu quero sempre o melhor para Rondonópolis. E o que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. Em qualquer uma dessas frentes que eu estou aí e outras que vierem mais. É isso aí. Estou aberto, pronto e vamos que vamos, porque é para o futuro que a gente vai, né? Sempre à frente. É isso. Como dizem, para trás nem vou pegar impulso. Nossa, nem me fale. Que sirva só de experiência mesmo passado, mas que a gente cada vez mais tenha fé e esperança no futuro, porque tem muito trabalho para ser feito. Amém. Muito obrigada, viu? Por você ter vindo aqui com a gente. Eu também não sou de Rondonópolis, me considero nesse momento rondonopolitana e aqui é a minha casa também. Muito especial. Essa cidade ela tem um poder de abraçar, de acolher e de projetar as pessoas para frente. Por isso, seja sempre bem-vindo por aqui, viu? A Céu Agro é uma empresa de Rondonópolis. O Pode Aplicar é um programa para a gente trocar informação, para a gente aprender e, acima de tudo, para a gente conversar sobre as coisas que fazem diferença no nosso dia a dia. Obrigada, doutor Leonardo. Obrigado. Muito bom. E a gente, se Deus quiser, se encontra nas plataformas do YouTube, do Spotify e no próximo episódio. Até lá!